Bem-vindo a todos! Meu nome é Diego Jacques e no vídeo de hoje a gente vai iniciar um novo projeto aqui no canal, que vai ser a Lei de Responsabilidade Fiscal comentada artigo por artigo. Desse jeito você vai gabaritar quando cair essa lei no seu concurso público. E para quem ainda não conhece o canal, a gente aqui tem várias aulas completas. A última que a gente terminou foi a Administração Financeira e Orçamentária Descomplicada para concurso público. Então, se você quiser aprender toda essa matéria de forma simplificada, tem uma playlist aqui no canal para você também gabaritar essa matéria no seu concurso público. E antes da gente entrar no assunto aqui do vídeo, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal comentada, a gente vai fazer aqui algumas considerações iniciais nos slides. Então vamos lá. Primeiramente, é que a Lei de Responsabilidade Fiscal é praticamente o item que mais cai quando a gente cobra no edital, tanto o direito financeiro quanto também a administração financeira orçamentária. Então aqui, pessoal, se no seu edital cobrar essas duas matérias, com certeza vai estar o quê? Lá a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. E além disso, cada vez mais, por mais que não caiam essas duas matérias, ou seja, direito financeiro e AFO, cada vez mais os editais vêm cobrando de forma específica a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. E aqui então, qual a importância que vem tendo, principalmente da nossa Lei de Responsabilidade Fiscal? É que além de o examinador estar cobrando na parte objetiva da prova, também está sendo frequentemente o que? Tema de redação, que foi o caso, por exemplo, do STJ. Então não importava muito se você sabia direito constitucional, administrativo, penal, arquivologia, enfim, nenhuma das matérias, inclusive gabaritava essas matérias na hora da sua prova, porque o que mandou aqui é você tirar a nota mínima na redação. E qual foi o tema da redação? Exatamente Lei de Responsabilidade Fiscal. Então aqui, pessoal, foi uma verdadeira peneira e um funil que praticamente tirou muita gente boa porque não estudou a parte da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então você estudando essa lei, com certeza você vai estar o quê? Bem na frente dos seus concorrentes. E aqui então, qual vai ser o objetivo do nosso curso? Vai ser você gabaritar a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. E para isso, pessoal, vai ser muito importante a gente ver o que? A leitura da lei seca. Eu sei que muitos candidatos, muitos concurseiros não gostam de ler a legislação. No entanto, pessoal, quando a gente trata de LRF, praticamente o que as bancas fazem é o quê? É copiar e colar a literalidade da norma. Então, vai ser essencial a gente trabalhar sempre em cima do que? Dessa nossa Lei de Responsabilidade Fiscal, comentada artigo por artigo. Então, o que eu vou fazer aqui na nossa metodologia? Eu sugiro que você faça o quê? Ou abre um Word, ou então o Google Docs, copie toda essa legislação do Planalto, coloque dentro do Google Docs, desse arquivo, e com base nisso você vai fazendo as suas anotações. Então, qual vai ser a nossa metodologia? A gente vai tratar artigo por artigo, mas também fazendo muitas questões, porque só assim você vai conseguir o quê? Sistematizar, colocar de forma solidificada na sua cabeça e conseguir também saber como é que as bancas mais cobram. Por exemplo, o CESP tem algumas matérias, tem alguns assuntos, artigos que ele gosta mais, a FGV tem outros, a FUNESP, enfim, todas as bancas têm as suas preferências. E é exatamente isso que a gente vai fazer no curso. Então é muito importante você abrir a sua lei seca e colocar ali embaixo de cada um dos artigos qual é a preferência, por exemplo, de cada uma dessas bancas. E também saber que a nossa legislação, a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal, tem alguns artigos que são preferidos das bancas e tem outros artigos que praticamente não vale a pena você estudar, porque eles praticamente, o grau de incidência é minúsculo, alguns inclusive nunca foram objeto de cobrança na hora da sua prova. E aqui então, como eu disse, as bancas cada vez mais elas vêm cobrando o que? A literalidade da norma. Praticamente, igual a gente vai ver, é mudando uma vírgula, mudando um não por um sim, enfim, praticamente eles pegam a lei seca e montam as questões com base nisso. E aqui, o que vai acontecer? A gente já tem aqui no nosso canal um curso completo de administração financeira orçamentária descomplicada para concurso público. É muito recomendável que antes de você ver a parte da LRF, você veja esse curso. No entanto, pessoal, se você ainda não viu, o que eu vou fazer? Sempre antes de cada aula, e tiver algum conceito um pouco mais técnico, eu vou poder fazer o quê? Eu vou procurar fazer um breve resumo, mas não vai esgotar a matéria. Então, sempre o que eu vou fazer? Eu vou falar, por exemplo, a gente vai tratar de receitas correntes, por exemplo. Eu não vou dar, por exemplo, falar tudo de uma aula de receita corrente, mas eu vou falar, olha só, nesse card aqui do vídeo vai ter tudo sobre receita corrente. Então, se você quiser saber mais, é só clicar naqueles vídeos. Então, praticamente, tudo que vai ser referenciado nessa aula de Lei de Responsabilidade Fiscal, já tem um vídeo mais aprofundado no canal. Mas eu vou, só para vocês não ficarem ali sem nenhum tipo de orientação, vou fazer um breve resumo ali daquela matéria. Mas não vai ser de forma o quê? Exaustiva para você saber tudo sobre ela. É sempre preferível o quê? Que você veja sempre um vídeo mais completo que também tem aqui no nosso canal.
E muitas pessoas me perguntam como que a gente pode ajudar aqui o nosso canal a crescer e com isso ter sempre vídeos gratuitos à disposição de vocês. Aqui, pessoal, o que que a gente pede para você fazer o quê? Sempre em cada vídeo, curtir, se inscrever no canal e também fazer o quê? Comentar. Pessoal, por mais que você, não, o vídeo foi bom, mas eu não sei se esse vídeo alcançou o seu objetivo, se foi didático. Então sempre, pessoal, o que a gente pede é o quê? Terminou um vídeo? Coloque lá nos comentários o que você achou do vídeo. Porque isso daí é muito importante, tanto para o algoritmo, quanto também para mim que estou aqui falando com vocês. Como vocês podem ver, é muito solitário aqui você falar diretamente pela uma câmera. Diferente, por exemplo, de uma sala de aula. Então é muito bom essa interação que vocês têm aqui comigo, principalmente por meio dos comentários. E também a gente pode fazer essa interação por meio também do Instagram. Lá no Instagram você tem o meu perfil, que é o Diego Jacques _. Então vai lá, me siga também e sempre quando você estiver estudando, marque o nosso perfil, coloca ali os seus comentários que a gente já reposta no nosso perfil principal. Então, pessoal, isso é o mais importante que a gente tinha de forma inicial, nessas considerações iniciais. Aqui tem uma breve apresentação sobre mim. Caso você tenha algum interesse, é só você ver um pouco mais a fundo. Mas o que é mais importante, pessoal, que aqui eu já atuo com finanças públicas há mais de 15 anos. Então, o meu cotidiano é praticamente tratar de lei de responsabilidade fiscal, LDO, que a gente vai ver a lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual. Essas duas leis, por exemplo, eu já elaborei mais de 10 aqui no Distrito Federal. Além disso, já trabalhei no plano plurianual, na etapa de controle, na Câmara Legislativa, já tive atuação no Tribunal de Contas. Então, o que eu vou falar para vocês em termos de lei de responsabilidade fiscal não vai ser o que eu vi nos livros, mas sim trazendo de forma prática, porque é só assim, pessoal, que vocês vão conseguir entender essa matéria, que ela é um pouco, pessoal, longe da nossa realidade. E como eu já trabalho nesse ramo há muito tempo, então vai ser mais fácil de eu passar para vocês um pouco mais da prática. Então, pessoal, vamos deixar logo de enrolação. E aqui, igual eu coloquei para vocês, isso daqui foi uma das redações do STJ que cobrou a literalidade da nossa lei de responsabilidade fiscal. Então, quem sabia a lei de responsabilidade fiscal praticamente já estava ali dentro do concurso público. Então, caso você queira saber mais, aqui a gente colocou essa prova discursiva. Então vamos lá, pessoal, deixar de enrolação e ir para o que interessa. A gente vai entrar agora nas disposições preliminares na nossa Lei de Responsabilidade Fiscal, que é tanto o artigo 1º quanto o artigo 2º. E aqui eu já posso adiantar, pessoal, que esses artigos iniciais, eles despencam na hora do seu concurso público. Então vamos lá, pessoal. Capítulo 1, disposições preliminares. Fala o seguinte: esta lei complementar estabelece o quê? Normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no capítulo 2 do título 6 da Constituição. E aqui, pessoal, quando a gente fala desse capítulo 2 do título 6 da Constituição, a gente está se referindo aos artigos 163 e artigos 169 da Constituição Federal. E o que você tem que levar para a hora da sua prova é o quê? É que aqui o nosso objetivo da nossa LRF é o quê? É a responsabilidade na gestão fiscal. Então, pessoal, aqui o objetivo da nossa lei de responsabilidade fiscal, igual o nome dela diz, é o quê? A gente trazer o quê? Uma responsabilização na hora que a gente estiver tratando dos recursos públicos. E aí você me pergunta, o que seria então essa responsabilidade na gestão fiscal? É exatamente aqui o parágrafo 1º. Ele fala o seguinte, ó, a responsabilidade na gestão fiscal, o que seria essa responsabilidade na gestão fiscal? Ela pressupõe uma ação planejada e transparente, ação planejada e transparente, ou seja, o nosso foco aqui, pessoal, vai ser não a gente executar e depois ver para que serve essa execução. De forma contrária, agora o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai planejar e somente depois desse planejamento que a gente vai, então, executar essa nossa despesa pública. E além desse planejamento tem que ter o quê? Transparência. Ou seja, isso daqui tem que ser feito de forma transparência. Principalmente a gente verifica o quê? Nos portais da transparência e tudo sendo o quê? Publicado para, então, tanto a sociedade quanto também os órgãos de controle terem ciência do que a administração pública está fazendo. Então vamos lá, responsabilidade na gestão fiscal pressupõe ação planejada e transparente e que se previnem riscos e corrigem desvios. Então aqui a gente está tratando tanto na fase da prevenção quanto também na repressão de qualquer desvio que possa ocorrer. E qual o objetivo dessa ação planejada e transparente e também essa prevenção de riscos e também a correção de desvio? Elas têm que ser o quê? Capaz de afetar o quê? O equilíbrio das contas públicas. Então, por isso que a gente fala, essas três expressões aqui que eu sublinhei, a gente fala que praticamente
que a gente fala que são os princípios da nossa lei de responsabilidade fiscal. Quais são esses princípios principalmente? Ação planejada e transparente, a gente tem a prevenção de risco e a correção dos desvios e também o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas, depois a gente vai ver mais específico o que trata isso, e a obediência de limites e condições no que tange a. Então, o que a norma vem falando? Olha, a gente tem que ter ação planejada, transparente, o equilíbrio de contas públicas, principalmente vinculado a essas metas de resultado entre receitas e despesas, e também, principalmente, a obediência de limites e condições no que tange a. Então, aqui ele vai elencar uma série de cuidados que a nossa lei de responsabilidade fiscal vai ter com as várias vertentes da nossa despesa pública e também das nossas finanças públicas. Então, ele falando o seguinte, olha, a LRF ela vai ter um cuidado muito grande com o quê? Com a renúncia de receita. O que é a renúncia de receita, pessoal? Olha lá, o Estado ele tem vários impostos, né, várias receitas, como, por exemplo, a gente tem o IPVA, o IPTU. O que acontecia muito antes? Muitas vezes vinham alguns governantes e falavam, olha, eu vou diminuir aqui o valor do IPTU, e muitas vezes essa diminuição do IPTU era mais não para fins de desenvolver o Estado, mas apenas para um favor pessoal para determinados segmentos da sociedade. Então, o que a lei de responsabilidade falou? Olha, então a partir do momento que você diminui uma receita, ou seja, tem uma renúncia dessa receita, o que vai acontecer no final? Menos receita para o Estado, no final o quê? Vai ter menos prestação de serviço para a sociedade, como por exemplo, menos serviço de educação, de saúde, de transporte. Então muitas das vezes você fazia mais renúncia, no entanto, você não tinha medidas de compensação. Então aqui a lei de responsabilidade fiscal falou, olha só, você vai diminuir a receita, mas tem que ter muito cuidado, porque tem que ser o suficiente para você não colocar aqui em xeque as contas públicas. Além disso, ela vai se preocupar muito também com a geração de despesas, principalmente despesas de pessoal, seguridade e outras. Então, qualquer tipo de despesa agora que você vai fazer no Estado, você tem uma série de requisitos para você não fazer uma despesa, por exemplo, principalmente as despesas de duração continuada, contratação de pessoal, aumentos remuneratórios, porque normalmente essas despesas elas não diminuem a longo prazo. Então, o que vai acontecer? Sempre antes de você fazer uma geração de despesa, você vai ter que seguir algumas disposições aqui na nossa lei de responsabilidade fiscal para você não colocar as contas públicas no vermelho. Além disso, ela vai tratar também de dívida consolidada imobiliária. Aqui a gente não vai entrar então na diferença entre cada uma dessas dívidas, mas o que é importante você saber é o seguinte, olha, a lei de responsabilidade fiscal, ela vai ter uma importância e vai ter uma atenção muito grande para o endividamento do Estado, ou seja, para ele não endividar de uma forma que esse endividamento praticamente sufoque as nossas contas públicas. Além disso, ela vai tratar também das operações de crédito. O que são as operações de crédito? São os empréstimos que o Estado toma para si para fazer as diversas obras públicas. Fora isso, concessões de garantias é igual quando você pega, por exemplo, um dinheiro emprestado e alguém é avalista para você. Então, o que vai acontecer? O Estado, por muito tempo, ele foi concedendo nessas garantias, cada vez mais, principalmente aqui a União, ela foi se endividando porque os entes, por exemplo, um Estado, um município, não pagavam suas dívidas e, por fim, o que tinha acontecido? A União pagava essas dívidas e acabava mais perdendo dinheiro e também se endividando. Fora isso, a gente vai também falar da inscrição em restos a pagar. Esses restos a pagar são despesas que você tem que pagar independentemente do exercício ter sido encerrado. Mas aqui a gente não vai entrar a fundo no que seriam então esses restos a pagar, pelo menos não nesse momento. E aqui, pessoal, o que a gente observou? Todos esses pontos aqui vão ter capítulos próprios dentro da nossa lei de responsabilidade fiscal. Então aqui esse parágrafo primeiro é como se fosse o quê? Um índice do que espera para a gente na leitura da nossa norma. E aqui então, vamos ver como é que as bancas cobram isso no concurso público. Vamos lá, a primeira questão da FGV que foi cobrada no concurso de auditor da CGU. Em relação à lei de responsabilidade fiscal, é correto afirmar que estabeleceu um conjunto de normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, mediante ações para prevenir riscos e corrigir desvios que pudessem afetar o equilíbrio das contas públicas. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? O item está certinho, né, pessoal? Exatamente aquela cópia literal que a gente viu do artigo anterior. Mais uma questão aqui, agora do CESP para técnico do Tribunal de Contas do Acre. A LRF tem como objetivo secundário prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. E aí, pessoal, o item está certo ou errado? O item está errado, né, pessoal? Não é o objetivo secundário, é exatamente o quê? O objetivo primário, não o secundário da nossa norma. E agora a próxima questão que foi cobrada no concurso de promotor do Ministério Público de Santa Catarina.
A LRF exige responsabilidade na gestão fiscal e pressupõe ação planejada e transparente em que sejam prevenidos riscos e corrigidos desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultado entre receitas e despesas e a obediência a limite e condições no que tange, por exemplo, a renúncia de receitas, dívidas consolidadas imobiliária, operações de crédito, concessão de garantia e inscrição em restos a pagar. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? O item está certinho. Pessoal, já deu para observar aqui, independente se é um concurso, por exemplo, de técnico, se é um concurso de promotor, se é um concurso de auditor, todos cobraram o que? A literalidade da norma, da nossa lei de responsabilidade fiscal. Por isso que é tão importante você ver o que? A nossa lei seca. E vamos então para a próxima questão. A referida lei disciplina exclusivamente os limites e condições para geração de despesas com o pessoal. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? O item está errado, né, pessoal? A gente viu aqui que ela não trata somente com despesa com o pessoal. Ela trata o quê? Com dívida também, igual, por exemplo, que é a dívida consolidada, operação de crédito e vários outros assuntos que no que tange a responsabilidade na gestão fiscal. Quanto aos valores que orientam a responsabilidade fiscal, a Lei de Responsabilidade Fiscal consagrou o princípio da ação planejada e transparente. E, pessoal, o item está certo ou está errado? O item está certinho, né? Exatamente um dos princípios que a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe ação planejada e transparente, em que se previne risco e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receitas, mas não abrange os dispêndios extra-orçamentários nem as concessões de garantia. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? Está errado, né, pessoal? Ela abrange sim o quê? As concessões de garantia, pelo menos. Então, com isso, a gente já vê o quê? Que o nosso item está errado. E agora, então, a gente terminou a nossa parte inicial dos princípios da nossa Lei de Responsabilidade Fiscal e na próxima aula, então, a gente vai falar sobre a aplicabilidade da nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. Te vejo no próximo vídeo e não se esqueça de quê? Já dá aquele joinha, comentar no canal e também se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito.